Você que manda aí. Starta então, vai começar a fazer o chamadinho. Nem. Não, brasileiro. O brasileiro. Gostaria realmente de discutir um pouco com você sobre o amor. Nossa, que lindo. É, Cleiton? Eu Mas tive... bastante. O que aconteceu? Tá foda, hein? Entrou, tem que pagar melhor esse. Esse mês não tem salário, hein? Vou descontar do seu salário, hein? Podemos voltar na configuração normal agora? Na primeira reunião, na primeira aula, vamos dizer assim, que ele tá tão afobado pra falar que o professor ele manda todos se apresentarem. E quando chega na vez dele, ele tá pensando: o que eu vou falar? Porque ele também quer impressionar o cara. E o cara faz uma pergunta que quebra, né? É muito bom. Viu? Fala o que ela falou. A pessoa que se apresentou antes de você, fala alguma coisa, resume o que ela falou. E aí ele dá aquela pancada, assim, aquele aluno chato no trabalho de escola que faz a pergunta que você não quer que faça. É. E eu falei, nossa, isso foi muito fantástico. Porque o cara já mostrou a sensibilidade dele em observar e perceber que o cara, por mais que não estivessem falando, ele tava em outro lugar, ele não estava acompanhando a aula. Sim. Chega a vez dele, não é pra falar dele, é pra falar dela, só que ele não tinha prestado atenção. Então, realmente, assim, faltou a escuta ativa por parte dele ali, né? Prestar atenção nos outros também, não só nele mesmo. No começo, por mais que você tenha vindo de uma faculdade, de qualquer curso que seja, de administração, que é mais focado em negócio, você vai enfrentar coisas que você desconhece. Exatamente. Não adianta, é só na prática. Não existe curso para esse tipo de coisa, né? E todo dia você aprende alguma coisa nova, né? Sempre Toda hora tem alguma coisa. Não, e não só referente ao que acontece ali dentro por conta dos problemas que você acabou assumindo sem saber, mas de lidar com o cliente, lidar com o professor, né? Fornecedores e prestadores de serviço, né? Sempre tem uma novidade que acaba aparecendo. Sim. Eu conversei com um colega meu, ele assistiu o primeiro episódio nosso, ele me mandou elogiando tudo e falou: pô, eu quero fazer faculdade de administração porque eu preciso aprender mais de negócio. E você falou mal da faculdade de administração. Eu falei que ia ser cancelado. Eu falei, não falei mal. Eu falei que ela te dá uma visão genérica de vários setores. Mas não tem como aprofundar. Nenhuma faculdade vai te deixar pronto. Cara. Aí ele até fez um comentário. Falou, eu fiz a RH e não aprendi muita coisa. Você sabe que você não aprendeu? Você foi Fala pra ele conversar comigo. Eu fiz engenharia e não aprendi muita coisa. Então, aí eu comentei isso com ele. Falei, você ficou uns 10 anos como gerente de loja de shopping, cuidando de funcionário. Tinha 6, 7 funcionários. Você aprendeu a RH, cara, na prática. Você aprendeu o que é folha, você aprendeu o dia de pagamento, você aprendeu a calcular. Por mais que você não sentou ali pra fazer essas contas, lidar com as pessoas. Você aprendeu a RH. Já pego, já. E você pega enquanto você não fala. Tá bom. Eu comentei com ele, você aprendeu a RH na prática. Por isso que a faculdade não vai te agregar, porque ela vai te passar o básico do básico. Não dá pra aprofundar, cara. É 4 horas de aula que não são 4 horas de aula. Não é? E aí você vai aprender. Aí eu falei pra ele da administração, você já vivenciou o negócio, você já quebrou o negócio, você já tem uma experiência. Você vai pagar 4 anos de faculdade agora? Ela vai trazer alguns conceitos que na prática ele já conhece. Talvez você vai fazer um link, então foi isso aqui que eu errei. Ok, pode até ser. Esclarecer algumas coisas. Mas eu acho muito mais, hoje, no momento que você tá na vida, eu acho que é muito mais plausível você, de repente, contratar um mentor e só aparar as arestas de onde você errou. Eu joguei na última temporada, ou seja, esse ano, eu joguei 204 horas. Caramba! Então, quando o cara fala assim, e assim, eu sou um dos que menos jogam hoje da minha turma. E quando o cara fala assim, pô, eu não li 60 livros porque eu não tenho tempo pra ler 1 hora por dia. Pô, 204 horas lendo livro, eu tinha lido livro pra caramba. Lê livro pra caramba. Eu tenho falado pro pessoal que eu acho que hoje cada vez mais vai linkando. Eu tô falando pra turma assim, gente, todo mundo precisa ter um diário. Todo dia escrever uma página ali, hoje eu fui pra academia, de repente uma página por dia. Que seja um parágrafo, alguma coisa ali. Então, tipo, todo dia eu quero perder peso, então eu quero fazer academia. Mas todo dia é muito. Pô, ok, você não vai conseguir, mas dia 1, fiz academia. Hoje não tinha musculação, mas eu fiz caminhada, fiz 1 hora de caminhada, fiz 1 hora e meia, enfim. O professor... E às vezes até subdividir, né? Porque você está falando, eu não vou... Primeira semana de academia, eu não vou conseguir todo dia. Você consegue 2 vezes por semana? Então vamos lá. Então de janeiro até fevereiro eu vou fazer 2 vezes por semana. Em março eu já vou começar a fazer 3. Vou encaixar, vou ajeitar minha agenda. E vai fazendo por partes, né? Já planeja isso logo no começo do ano, se possível. Vai ajustando, porque a gente tem que fazer ajuste nos nossos planejamentos.
todo dia a mesma coisa e daqui a 100%. pouco muda alguma coisa, você mudou de cidade, isso vai afetar o seu andamento, né? Mas faça uma análise e faça um planejamento. E esse planejamento ele não é rígido. Você vai ajustando ele conforme o tempo vai passando, né? E aí, assim, se você vai anotando isso todo dia, vamos supor, combinei de fazer 2 vezes na semana, ou fiz aqui uma meta que eu vou fazer academia todos os dias da semana, 5 dias por semana. Anota. Hoje eu não fui. Anota no outro dia, não deu pra fazer academia por causa disso. Aí no final do ano, quando você vai contabilizar tudo isso e refletir, você fala, então ok, esse eu perdi por causa disso, esse teve um motivo plausível. Não, esse eu dei desculpa, esse foi muleta, esse eu inventei. E talvez você vai conseguir, tendo um diário, você vai conseguir olhar ali e falar assim, tô inventando muita desculpa. E aí você tem que ser autocrítico, porque isso é pessoal de cada um, né? Conversar consigo mesmo e falar assim, não, tá sendo recorrente, desculpa, fui. Não fui pra academia porque eu acordei, não dormi muito bem. Eu tô preguiça. Deu preguiça 5 vezes na semana. Ou procura um médico, você pode estar com um problema de saúde, mas ou é só desculpa. E aí você tem que refletir sobre a meta. Eu penso assim que pra eu chegar onde eu tô, assim, foi tudo um degrau. Foi tudo uma escola, tudo fez parte para eu estar aqui hoje. Sim, com certeza. Tudo assim foi se encaixando e assim eu imagino que na minha vida nada seria fácil. E também acho que eu também não ia gostar do fácil. Eu ia ter que, né? Então eu penso assim, Deus acho que olha lá e fala assim, não, você vai conquistar tudo, mas você vai ter que ralar. E acho que o empresário também, o empreendedor é tudo muito isso, né? Eu penso assim, se você me pedisse um conselho, para um empreendedor, primeiro que você tem que amar muito o que você faz. E você não tem que olhar assim, eu vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar de sábado, eu vou estar no sol. Não tem hora. Esse negócio de vou empreender, vou criar uma empresa e vou trabalhar menos, é o contrário. Só que você trabalha para o seu propósito. Para o seu propósito. Só que assim, você tem que buscar um ramo de atividade que você goste mesmo, para não ficar amassante, de você falar, eu tô aqui hoje, no fim de semana, trabalhando, no solão. Você tem que estar gostando daquilo e por conta daquele propósito. Hoje eu tô fazendo, ou às vezes até ruim mesmo. Nossa, hoje eu tô aqui nesse solão me matando, mas porque eu quero colher algo bom lá na frente, porque lá na frente eu já tô visualizando uma loja e trabalhar na sombra e fazer tal coisa. Mas mesmo assim ainda nunca para, né? Eu carrego um caminhão com a minha loja toda, eu descarrego o caminhão tarde da noite, eu trabalho a semana toda lá no stand, eu durmo fora, tomo banho no banheirão lá da galera. Depois no final do evento, um domingão, eu carrego todo um caminhão, mala de roupa pesada, monta as coisas, desmonta, descarrega domingo à noite na loja. Mão na massa mesmo. Na segunda-feira, arrumando a loja, pondo a mão na massa. Então assim, nunca para. Então você tem que ter aquele amor, nunca achar que tá confortável e que acabou ali. Tem muito isso, assim, todo tipo de coisa que você vai fazer, você sempre encontra os... Nossa, mas isso vai dar certo, os pessimistas vão dizer assim, não, eu acho arriscado, eu acho perigoso. Mas será que esse ano é bom pra isso? O Lula entrou, não vamos não. Em 18 era mais, o Bolsonaro é maluco, você vai abrir negócio? Então todo mundo tem uma desculpa, um posicionamento, seja um cara de N níveis. Todos têm um posicionamento. O Ray Kroc tinha 52 anos. Consideravelmente velho para aquela época, especialmente. Ele até fala, e aí eu não sei até onde é a encenação, até onde é a licença poética do filme, e até onde são palavras de fatos que ele disse na época, mas ele coloca assim, na minha idade, a maioria dos americanos estão pensando em se aposentar. E eu tô com sangue nos olhos aqui que eu quero construir meu império. Eu acho que ele já tinha essa percepção que ele queria ser grande, ele só não sabia como. Porque ele tinha a meta. Tinha meta, Por mais que tava meio ali. A meta dele estava estabelecida, o que ele queria na vida. E ele estava buscando aquilo. Persistência, constante. E aí, como os livros, acho que sempre é válido reassistir, mas aí com uma visão de negócio, com uma visão de desenvolvimento. Não simplesmente dar o play, pega uma pipoca e vai. Não. Aconteceu nessa situação, o que poderia ter sido diferente? O que eu faço que parece com isso? O que eu posso melhorar, né? Então, assim, são filmes realmente que eles tentam trazer essa pegada e não é à toa, não é só para contar uma história, né? Porque, assim, é uma linha de debate, né? Eu tenho essa visão. E ele foi muito persistente, né? Assim, não foi assim, caiu do céu o McDonald's no colo dele. Jamais. Ele estava constantemente buscando e quando caiu ele estava pronto. Quando surgiu a oportunidade, ele estava pronto. É o que eu digo, né? Esteja pronto para aproveitar as oportunidades. Se você não estiver, ela vai passar na sua frente, vai embora. Você não vai ver, né? O próximo vai
Aí você fala assim, puta, mas eu já pensei nisso, hein? Isso acontece. Eu sou bem chata. Eu tenho a minha irmã exigente. Exigente pode ser. Eu tenho a minha irmã que me ajuda muito, porém tudo passa por mim. Às vezes eu não quero isso, Eu tenho uma visão e às vezes eu fico chateada porque as pessoas não entendem o que eu tô pensando. Não, eu quero que entenda o que eu tô pensando, sabe? E a minha irmã entende bastante o que eu penso. E às vezes eu falo, gente, você não escutou meu pensamento? Como você não escutou meu pensamento? E é assim que funciona, né? Você tem uma direção. Aí se eu olho e não tá do jeito que eu quero, naquela hora vai passar. Mas aí um pouco eu vou pegar e vou refazer. E eu não quero isso, assim, entendeu? Então... esse é um limitante grande, porque nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser perfeito. Mas assim, eu deixei um pouco isso de lado esse ano para poder crescer e passei para a fase de o antes feito do que perfeito. Não consigo. É aquela história que a gente viu muito no treinamento, que é o que eu comento com o pessoal às vezes. Quando você é empregado e você bate o seu crachá 8 horas, você tem ali uma lista de coisas que alguém já te passou e você não precisa fazer nada além daquilo. Acabou. Então, é o que eu falava pro pessoal. Quando eu era empregado, era muito dinâmico, porque eu tinha uma lista, eu acabava rápido porque eu queria ser eficiente e mostrar serviço. Pum, concluí. Aí eu tinha sempre tempo para atender outras pessoas. Eu era o cara proativo que atendia todo mundo. Eu também. Quando você sai para empreender, isso é ruim. Porque atender todo mundo, de repente você tá conversando com o cara do financeiro, você tá montando a peça, você tá fazendo design, você tá indo entregar a maleta, você tá dando suporte. Você tá fazendo o trabalho que era pros seus funcionários. Exatamente. E assim, hoje eu entendi que as pessoas fazem com você aquilo que você deixa. E aí, eu por não saber falar não para algumas coisas, para algumas pessoas, é o que o Cleito falou, eu faço as minhas coisas. Quando eu sabia que aquilo que eu fazia fazer muito rápido, sobrava tempo. Só que hoje, o meu tempo, eu tenho que entender que ele é caro. Então, eu não posso fazer aquilo que um funcionário meu pode fazer. Você não deve ser o empreendedor, né? Lógico, no começo é uma coisa, mas depois que seu negócio já maturou, tá ali com um certo fluxo de funcionamento, você não tem que ser e não deve ser o funcionário mais caro da sua empresa. Exatamente. Você tem que ser o diretor da sua empresa. É isso. Não. Você tem que ser o estrategista. Só que até a gente enxergar isso, a gente sofre, né? A gente sofre. E a maioria não consegue. A maioria não consegue. Se você quer começar um negócio, se você quer começar uma empresa, você tem um mini... Você não precisa ter nada, você só precisa vender. Você fala assim, não, eu quero ganhar dinheiro com minha própria empresa. Aprende a vender. Aprende a vender. Se possível, principalmente o pessoal mais jovem que está começando na carreira, cara, arruma um emprego de vendedor de qualquer coisa. E aprenda de fato. Não seja esse vendedor que passivo. sofre venda, passivão lá. O cara entra, não tem. O cara vira as costas e sai. Não deixa sair. Segura o cliente. Aprende. E se você aprender a fundo o processo, depois você aplica com qualquer produto. Qualquer produto, cara. E aí volto a dizer, né? Assim, é essencial ao longo da sua vida de vendedor, porque você vai vender até morrer praticamente, né? Você tem que se vender em alguma situação. Você arrumou uma namorada, você teve que se vender para ela. Né? Você foi numa vaga de emprego, você teve que se vender para o RH ali, para eles te contratarem, né? Então, o tempo todo é vendas, né? E quando você aprende o básico da venda, né, e não é enganar um cliente, você tem que passar a entender melhor do seu produto para que você tenha sucesso com aquilo. Né? E nesse aspecto eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que quanto mais concorrência, vamos por assim, saudável, lógico. Um cara que quer jogar o preço lá embaixo para quebrar exatamente. os outros, né? Uma pessoa que te faça subir de nível. Pô, lá o cara tá oferecendo um negócio que você não faz. Pô, você vai, né, de repente buscar fazer. Oferecem coisas que você não oferece. Exatamente. É para você ficar atento no mercado, né? E tem gente que só tá buscando preço, a gente já comentou isso. Né? O cara que diz, pô, você pode ter o melhor serviço do mundo. Se tiver R$1 mais caro, o cara vale o pior, porque ele tá disposto a pagar preço. Meu irmão é assim, meu irmão é terrível. Cota até galão de água. Ô, irmão do Cleiton. Cota até galão de água. Não, eu vou dar uma história. Eu digo que ele não é mão de vaca. Ele só é idiota. Não, outro dia ele chegou assim... Meus pais mudaram recentemente. Aí ele tem lá 55, quase, tá velho. Aí eu falei, tem que instalar a antena da TV. Eu falei, contrata alguém. Não, eu sei instalar, você sabe instalar. Eu falei, contrata alguém. Eu não vou subir em telhado. 115 quilos, você sai de casa. Tem 2 filhos pra sustentar, eu morro. Não, eles vão instalar, não sei o que, me ficou lá. Falei, tá bom, fica lá, sobe em cima da casa.
Aí subiu, foi cagada, não funcionou, falhou, funcionou, falhou. Gastou 15 dias, meus pais ficaram sem TV. E velho sem TV, enche o saco todo dia. Minha mãe me ligava. Fazer, né? Minha TV não funciona, só pega. Eu falei, mãe do céu. Eu falei, Paulo, eu vou chamar o cara. Não, deixa que eu faço. Eu falei, Paulo, o cara vai te cobrar R$100. Se você for, porque tá fazendo Uber agora, aposentado, tá fazendo Uber. Falei, então, ó, você tá aposentado, pega o teu carro, vai fazer o teu Uber. Um dia de Uber você paga o cara subir no telhado. Você não corre risco, a TV funciona, meus pais não me enchem o saco. Agora você sobe nesse telhado, cai no telhado, a TV não vai funcionar, os dois vão encher mais o saco, só vai ter pra ligar. E vai ter que cuidar dele. E vou ter que cuidar de você ainda. Você é muito pessimista, tem que fazer as coisas. Cada macaco no seu lugar. Não faça isso. Vai fazer seu Uber. Não custa nada. Resumo da história, ele tentou 3 vezes, não funcionou, ele pagou um cara sobre o telhado e fez. Ele perdeu 3 dias de Uber, Tá vendo? trampo, Gastou dinheiro. Perdeu de ganhar, né? Ou seja, gastou 2 vezes. 22. Até 30 de abril. Até 30 de abril. Você pode declarar logo que abriu. Você pode declarar dia 2. Saiu o programa hoje, eu posso declarar. É isso que precisa ficar claro pro pessoal. Às vezes a pessoa, mas eu posso entregar em 15 de março? Pode, gente, é até melhor. Abril, pode. Abriu a declaração, não mês de abril, mas abriu a declaração. Abriu o programa, disponibilizou um programa, pode declarar. E é mais, assim, se você tem imposto a restituir, é importante porque volta mais cedo. Porque a Receita ela tem uma regra de hierarquia para te devolver o dinheiro. Quem declarar primeiro, recebe primeiro. Tem classe, tipo aposentado tem preferência, idoso, quem trabalha, professores, tem preferência na fila. E depois a população normal. E aí na população normal é ordem de chegada. Quem entregou primeiro recebe primeiro. Eu até já ouvi gente falando, não, eu torço para que demore mais, porque o dinheiro fica lá rendendo juros. Meu, juros ridículos. É melhor eu receber aquele dinheiro quanto antes e botar num investimento que vai me render muito mais. Então esperar o rendimento numa poupança, meu, esquece. Não tem por que deixar o dinheiro lá. Então receba antes e faça aquilo que você quer com o seu dinheiro. Né? Sim. Não deixa na mão do governo, assim como é a obrigação do FGTS, que literalmente perde dinheiro. Perde dinheiro. E aí tem uma coisa engraçada também. É importante você declarar antes, tanto para quem tem imposto a recuperar, quem tem imposto a pagar. Por quê? A primeira parcela do imposto, você pode parcelar o imposto devido, tem pessoas que vai declarar, e no fim vai falar assim, você tem que pagar aqui R$1.000. Aí você pode dividir 8 cotas, 5 cotas, depende do valor. Só que a primeira parcela do vencimento é 30 de abril. Então se você entrega dia 30 de abril, você tem que pagar o imposto no mesmo dia. E se você não olhou isso antes, você pode ser pego de calça curta. O problema é seu. O problema é seu. Então, assim, entrega antes. Entrega antes, porque o prazo da primeira parcela, e se for um imposto baixo, que não dê para parcelar, é 30 de abril. Reta final de abril é uma galera pedindo para fazer. Então, assim. Não, é desesperador, né? Aí, tipo. E o brasileiro gosta de deixar as coisas para última hora. Né? Então, deu 29 de abril, o cara vai lá no contador e precisa declarar meu imposto de renda. Aí o contador vai te mandar uma lista de documentos, você vai mandar para ele. Ele vai pegar aquela lista e vai declarar. Só que ele não vai conseguir. Aí depois, dia 5 de maio, você fala, eu tenho aqui uma despesinha com o médico que eu esqueci. Já era. Quer dizer, já era não. Já era, você vai retificar. Ou às vezes, te passou uma informação errada. Vai ter um custo. Vai ter um custo, porque o cara vai ter que fazer de novo tudo. Ele vai te cobrar, porque ninguém trabalha, nem relógio trabalha de graça. Gente. Porque eu tô lá é a parte emocional. Né? Então, assim, se for pensar realmente na minha saúde, eu já não tava mais lá. Né? Então, assim, eu fiquei lá porque meus amigos estavam lá e eu tirei eles de cada um lugar que eles trabalhavam para ir trabalhar comigo. E eles aceitaram, eles saíram sem pensar. E foram comigo. Então, assim, eu realmente não saí de lá por conta deles. Né? E se eu for pensar na minha saúde, cara, passei 6 meses arrancando cabelo, tendo caspa de nervoso e minha perna toda roxa de coçar. Né? Porque eu fiquei totalmente estressado. Era mais de 10. Passou. Era mais de 10 mil saindo e 0 entrando. Né? Durante 6 meses. Então, se você for muito emocional, prepara. Porque mas qualquer negócio, Silvio. Isso não é exclusividade. Assim, é que você entrou num momento, e muitas outras empresas também surgiram justamente nessa mesma época. Sim. Muitas não resistiram, vocês, graças a Deus, sobreviveram e graças a Deus estão bem hoje, né? Mas qualquer negócio está sujeito a isso. Principalmente quando o empreendedor ele não se prepara. Porque assim, não é fazer uma faculdade que vai resolver, vai ajudar, lógico, vai dar muita base para fazer as coisas, né? Não só na área de educação física, que é a sua área mais uma pós em marketing, uma especialização em administração, tudo isso contribui, obviamente, mas o empreender, ele é muito além disso. E é aquilo que a gente estava falando, é só no dia a dia, cara. É enfrentando desafio a desafio, cada dia vai surgir uma coisa diferente.
e você acha que você está preparado, mas não está. E tá tudo certo também. E tá tudo certo. Cara. Não, porque você vai aprender ali, mas desde que você queira enfrentar aquilo. Exatamente. Se você falar, não quero mais, você simplesmente desistiu e pronto. Se for e tá tudo certo também. Se for sua escolha, tá tudo certo. Às vezes a gente está tão bitolado, assim, até por conta do desespero, que a gente não enxerga esse leque. E é por isso que às vezes é importante, né, ter um consultor, procurar alguém que tem uma visão de fora. Isso ajuda muito, cara, né? Ajuda bastante mesmo. Porque quando você está dentro, eu costumo... A maioria dos empresários que eu converso, principalmente esses que passaram por aqui nos programas, a gente sente que a empresa deles é um filho. Eles têm um carinho, eles têm uma atenção, eles têm um amor. E às vezes falta olhar e falar, teu filho não é tão bonito assim. Ele não é lindo. Tem algumas falhas aqui, tem algumas falhas ali. O consultor faz isso, né? Sim. Se você tiver maturidade... O pior é que às vezes o filho não é bonito e também não tá com saúde, né? Exato. E às vezes a pessoa tá tão apaixonada, ela quer tanto que dê certo que ela não enxerga isso. Mas também são pessoas e pessoas. Tem pessoas que são mais abertas a receber uma crítica, que entende que isso é pra alavancar o negócio, e tem outras pessoas que não aceitam. Aí, normalmente, esses acabam quebrando. Sim, exatamente. Não é um negócio sustentável. Não tem como manter isso por muito tempo. Uma hora quebra. Uma hora quebra. Outra característica que eu vi ali dentro do Billy, por mais que ele tenha um jeito mais explosivo e tudo mais, ele era um líder, né? Sim. Mas um líder assim, nato, porque por mais que ele discordasse do processo dos velhos, o começo do filme mostra ele ouvindo os velhos, né? Ele tá sempre ali. Não, mas o que você tá me falando não vai dar certo, a gente não vai achar, fala outra coisa. Então, antes dele buscar a medida drástica dele, a inovação, ele ouve todo mundo. Sim. E aí, quando ele esgota ali dentro, ele fala, bom, por aqui eu vou fazer mais uma temporada igual a anterior. Talvez pior. Até nesse momento do começo, né, que ele tá tentando fazer essa revolução lá dentro, assim, o pessoal tinha um pensamento muito medieval, até escrevi desse jeito. Eles estavam fazendo as perguntas erradas, né? Não é qual jogador é melhor, não é se aquele jogador tem essa habilidade. As perguntas eram outras, né? Que era o time, né? O time tem capacidade de chegar lá? Porque não adianta ser, é o que a gente está falando desde o início. Não são jogadores pontuais que vão vencer o campeonato. Sim. Né? Então era para montar um time conciso. Então as perguntas que estavam sendo feitas ali estavam erradas. E a gente faz isso no dia a dia das empresas. Às vezes você está olhando para o seu concorrente em vez de olhar para você e para o mercado. O meu concorrente está fazendo aquilo. Vou fazer igual. Por quê? Faz sentido? Faz sentido. Porque às vezes o concorrente está fazendo aquilo porque a estratégia dele é aquela. O mercado de investimento tem muito isso. Vou copiar a carteira do primo rico. Vou copiar a carteira do Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil. Faz sentido você fazer isso hoje? O cara fez isso quando ele tinha lá 30 anos de idade, começou a fazer lá atrás. Né? Hoje ele tem um patrimônio extremamente fora da realidade para 99,9% da população do mundo. E ele tem ações que ele comprou a centavos, hoje valem dezenas de reais. Não faz sentido você comprar ela hoje por dezenas de reais esperando que ela vá chegar a milhares de reais. Pode chegar? Pode. Vai estudar aquela empresa, ver se ela tem essa capacidade ou não. Então o cara faz isso desde os 30 anos, ele tem acho que 82 hoje. Ou seja, 50 anos brincando no negócio. Então o cara tem experiência. Inclusive ele foi um dos caras que falou que todas as varejistas vão quebrar, né? Sim, isso está provado pelo tempo. Cadê Mapping? Cadê Mesbla? Todas estão indo Todas acabam indo pro buraco, porque elas dependem da taxa de juros, e no Brasil é uma loucura, né? Mas, então, é nesse ponto. O cara tem que estudar aquilo que ele pretende fazer, e não olhar o que o outro está fazendo. Não é copiar, porque o momento de cada um é diferente, a estratégia de cada um é diferente, a capacidade financeira de cada um é diferente. Então, olha para você e para o seu mercado. Não olha para o concorrente. Não vai resolver. Tanto assim, você tem uma noção, mas não pode... Então, mas superficialmente. Superficialmente, você não pode absorver 100% das ideias dele, até porque você não sabe a realidade dos fatos dele. Ele mostra também o que ele quer mostrar. E aí eu também imaginava isso. Falava, eu tenho que fazer uma faculdade, embora para a cidade, aí com a faculdade eu vou arrumar um emprego. Eu imaginava que eu tinha que trabalhar na Caterpillar. Né? Meu sonho era trabalhar na Caterpillar. A Caterpillar vai viajar para os Estados Unidos, lá eu vou conseguir ir pro Texas. É um plano. Era um plano.
Porque como eu morava lá no sítio, vinha muita gente da Caterpillar na minha casa. Meu pai tinha bar. Eu com a minha mãe, a gente tocou o bar há muito tempo. E vinha muitos parentes ali do sítio que tinham ido embora pra cidade para trabalhar na Caterpillar. Né? Um indicava pro outro, então tinha muito conhecido. Então eu imaginava, né? E você via que eles eram ricos, tinham uma casa boa, ganhava bem, viajava para os Estados Unidos, estava num cargo assim. Então eu falava, é um caminho. É um né? caminho. O importante é ter uma direção. Eu imaginava isso, vou ter que ir pra cidade, fazer uma faculdade, entrar na Caterpillar, vou ganhar bem, lá eu vou ter o cavalo. Lá eu vou ter o cavalo, vou viajar pro Texas. E lá eu vejo o que eu faço. E lá eu vejo o que eu faço. Mas não deu nada certo, não entrei na Caterpillar. Não deu nada certo, não deu nada certo tudo desse certo. plano. Essa parte, desse plano. Não deu mas talvez plano. tenha dado mais certo do que você imaginava. O seu Waze só falou assim, recalculando rota. Recalculando rota. Não é Kátia, é pra cá, ó. Transportadora. Bem melhor essa, né? Porque assim, lógico, a gente não tem como saber o que aconteceria se tivesse seguido esse caminho, mas uma das hipóteses é, entrei na Caterpillar, tô confortável aqui. Okay. E daí? Parou ali. Exato. Eu penso assim que pra eu chegar onde eu tô, assim, foi tudo um degrau, foi tudo uma escola, tudo fez parte pra eu estar aqui hoje. Sim, com certeza. Tudo, assim, foi se encaixando e, assim, eu imagino que na minha vida nada seria fácil. E também, acho que eu também não ia gostar do fácil, eu ia ter que, né, então eu penso assim, Deus, acho que olha lá e fala assim, não, você vai conquistar tudo, mas você vai ter que ralar. Então, assim, basicamente é isso, gente. A meta, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, então a gente tem que saber o quanto custa para fazer o acompanhamento constante. Ela tem que ser alcançável, então dentro da sua realidade e criar um plano para executar isso, dia a dia, mês a mês, ano a ano, aí depende do prazo que você estipula. Ela tem que ser realizável, então tem que ter um motivo pessoal real, não é porque sim, né? E ela tem que ter uma data para ser concluída. Né? Pega um papel, escreve isso, digita, imprime, bota a data e assina. A data de conclusão, né? Não a data do dia. Você pode até pôr a data do dia que você está começando, também pode ser interessante. Mas o principal é a data de conclusão. Assina e cola em algum lugar que fique visível, onde diariamente você vai olhar aquilo. Isso vai fazer com que você crie a disciplina, mesmo quando sua motivação acaba. A comunidade também ajuda para isso. Né? Eu não entendo, quando uma pessoa está vendendo um negócio, né, é porque alguma coisa está errada. Eu já tenho uma visão diferente. Pode ser que ela esteja vendendo porque o negócio esteja dando errado, que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Mas hoje, muitos empresários e os mais bem-sucedidos, eles criam um negócio para se vender e ganhar dinheiro fazendo essa venda. Né? Temos grandes exemplos para isso, inclusive. Mas assim, o que eu quero dizer é, existe os dois lados. Sim. Quando você for comprar um negócio, você tem que estudar bem. Olhar as finanças, olhar a estrutura, né? Pedir o balanço oficial do contador. Porque o cara no sistema dele, ele põe o que ele quiser. O contador ele tem que assinar. Se o contador assinou, cara, tá aqui o contador para provar. Ele é responsável, cara. Eu ainda uso uma outra base, gente. Pede as guias dos impostos pagos. Se o cara não paga imposto, tem uma forte chance do negócio não estar indo muito bem. Todo imposto é baseado no faturamento. Eu tive um cliente que foi comprar um negócio e falou, Cleiton, vou comprar porque o negócio é bom. Eu falei, tá, o que ele te apresentou? Uma planilha de Excel. Eu falei, meu amigo, se você quiser que eu faça uma empresa boa no Excel, as minhas empresas no Excel são todas perfeitas. Não, eu ponho. É o cálculo que eu vi aqui do professor. 8 aluninhos ali, 8 horinhos por dia, 50 por hora. Ele assina e bota um número de conselho lá que nem existe. Aí quando eu fiz isso com esse colega meu, eu falei, pega as guias de imposto. Ih, não, eu pedi o imposto. Eu falei, mas o que ele falou? Ele falou que ele não gosta de dar dinheiro pro governo não, então ele declara o faturamento abaixo. Eu falei, tá, então isso já te liga um alerta. Porque é estranho. Porque o imposto, eu entendo todo o contexto da parte ruim do imposto no Brasil, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Mas, toda vez que você não paga imposto, você assume um risco. Normalmente é muito mais caro que o imposto. Então, se ele está assumindo esse risco reincidentemente, é pra você abrir um olho. Não, abre o olho, já começa a... Cuidado, muito cuidado. Sobe no telhado pra ver como tá. Você consegue identificar, nesse momento que vocês abriram, 6 meses depois entrou a crise geral, o que você acha, que você faz uma análise retrospectiva que
fez com que vocês permanecessem abertos até hoje e outras empresas do mesmo segmento não? Sim, eu consigo fazer uma análise sim. E, inclusive tem até uma história que dá para contar nisso aí. Tem um cliente, ele vai gostar que eu vou citar ele aqui. É o Itamar. Esse cara assim, ele foi uma virada de chave pra gente na loja. Ele chegou lá, tal, quis fazer o serviço, fez a troca de óleo, a gente lavou o carro dele. Aí ele parou no balcão ali, depois que a gente finalizou o serviço, para bater um papo, né? Ele falou, cara, nossa, eu tô impressionado assim, com o atendimento de vocês, mas eu vou te fazer uma pergunta e acho que você não vai saber me responder. Eu não sou prepotente e tal, eu falei, mas eu acho que eu vou saber, né? De repente, não sei. Mas eu falei, pode fazer. Ele falou, o que vocês vendem aqui? Aí eu falei, o que a gente vende aqui? Eu parei pra pensar, né? Um pouco eu parei e pensei. Falei, a gente vende lubrificante, a gente vende serviço de mecânica. Não, isso aí é o básico, isso aí qualquer um que entrar na porta, qualquer outra loja vende isso aí. O que vocês vendem aqui? Ele perguntou de novo, sabe? Ele foi incisivo. Eu falei, a gente vende. Aí eu parei, pensei um pouco, o Beto tava comigo conversando com ele. Falei, vou passar isso aqui pra... Não, e eu vi que o Beto começava a pensar também, sabe? Cara, ele já falou tudo que eu vendo aqui. Aí ele falou assim, aí eu falei pra ele, não, a gente vende, sei lá, a gente vende qualidade. A gente vende qualidade. Aí ele falou assim, não, qualidade é o mínimo que toda empresa deve oferecer. Nossa, tá parecendo esse cara deve ser consultor, Ele trabalha com essa parte. Aí eu falei, não, então qualidade não é, lubrificante, óleo não é. Já não sei o que eu tenho aqui de empresa. Você não conhece seu próprio negócio? Aí ele falou, eu não vou te responder, eu vou sair daqui e futuramente um dia você vai me responder essa pergunta. E ele até foi essas 2 semanas atrás que passou na loja, esqueci de responder para ele. Eu acho que a gente vende uma experiência pro cliente. Que a pessoa que vai para trocar o óleo, se ela vai em qualquer outro lugar, não vou julgar porque eu não conheço todas as oficinas, todas as trocas de óleo da cidade. Mas se a pessoa vai para trocar o óleo, às vezes chega no lugar, o cara troca o óleo, ele vendeu o que ele faz, trocou o óleo, a pessoa saiu, às vezes até bem feito o serviço, mas é só isso. Só fez aquilo. Então a hora que o carro chega lá, a gente checa as lâmpadas, orienta o cliente a levar na salinha, tem um espaço legal lá, toma um café, fica à vontade, a sala é climatizada. Aí além de checar o carro, aí vai lá, calibra o pneu, olha tudo e devolve o carro lavado. Boa, a sensação da pessoa pegar o carro lavado, depois de trocar do óleo, sem custo, porque a gente não cobra essa lavagem realmente é a cortesia, a gente não embute ela no... Não está embutido no custo do serviço. Não está embutido no custo, a não ser que a pessoa queira fazer só a lavagem. Que o pessoal começou a gostar tanto da lavagem que a gente oferece. Já virou um produto, mas feito o serviço a gente não cobra. Então, hoje eu vou responder para ele, acho que ele vai assistir o podcast depois. Depois responde aí para nós se ele respondeu certo, hein? Eu acho que a gente vende uma experiência legal para o cliente. E eu acho que foi isso, respondendo a pergunta sua, acho que foi isso que sustentou a gente. Legal. Cada pessoa que ia lá e experimentava o serviço, indicava para alguém, tinha essa experiência, gostou de ter essa experiência na loja, é uma das melhores divulgações que tem. Com certeza, o boca a boca. Que é o boca a boca. Você não pode focar só nisso, lógico, mas isso aí é a base. É uma base muito boa. Então eu acho que foi isso aí que sustentou legal, a gente. Agora ele falando da experiência, só cortando você, eu acho que é essa porra nada. Por quê? Eu precisava trocar o óleo e eu sou horrível com o meu carro. Aí eu cheguei pro Rodrigo, né, que é um amigo comum nosso. Ele viu, preciso trocar o óleo, cara. Quem que você recomenda? Ele falou, cara, eu não gosto de recomendar serviço. Que medo é esse, cara? Ele falou, sei lá, às vezes o cara faz uma cagada. Tá? Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, preciso trocar o óleo. Ele falou, só isso. Eu falei, então, liga pro Caio. Porque o Caio vai fazer um serviço ponta firme, cuida de todos os meus carros lá e tal. Esse cara aqui, pra esse serviço ele é bom. Os outros também não testou. Aí eu peguei e falei, mandei um zap pra ele e falei, Caio, preciso levar aí, que hora que eu posso pra você? Ele falou, não, busca aí. Oxi, nunca aconteceu isso. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu tenho um sistema aqui de leve trás, vou levar o da OMG e já te pego o seu. Eu falei, fechou. E meu carro tava podre. Aí ele levou. Até que hora você precisa? Eu falei, cara, se você chegar aqui até às 18, tá bom, porque eu vou ficar o dia todo aqui. Ele falou, fechou. Ele falou, tá aqui teu carro. Ele me entregou a chave, eu não fui no carro, velho. Eu falei, tava tudo em ordem? Ele falou, tava tudo em ordem, teu filtro, paga aqui, paguei e foi embora. Tá aqui o cartãozinho, você também tem o cartão de fidelidade. Isso aí não falei ainda. O cartãozinho de fidelidade, eu falei, pô, legal. Aí entrei, trabalhei, saí, entrei no carro. Cara, quando eu peguei o carro limpo, eu falei, caralho! Foi uma sensação muito boa. Acho que ele entregou o carro errado, né? Aí eu fiquei pensando, falei, mano, mas ele não me cobrou isso. Porque eu fiquei pensando, porque natural, quando eu perguntei quanto você cobra a troca de óleo, ele falou o preço. Passou os valores antes. Eu falei, legal,
fechou, pode fazer. E na hora que eu peguei lavada, realmente, cara, eu não parei pra pensar nisso. Mas eu falei, cara, que legal. Você sentiu a experiência, mas não parou pra pensar. Não parei pra refletir. É porque a gente tem esse costume no dia a dia na corrida, a gente não reflete sobre as coisas. Lá no começo ele pergunta pro Peter, com base nas estatísticas, quantos jogos eu preciso ganhar pra chegar nos playoffs, que são os jogos finais. E o Peter faz os cálculos e quando... Playoffs, só pra explicar, é o mata-mata. É o mata-mata deles. O Peter faz o cálculo e quando ele começa a perder, ele vai pro Billy e fica questionando. E aí? Não tá dentro? A gente pode perder, a gente pode... Então ele segue o planejamento. Mesmo que no começo... Monitorando, né? Monitoramento constante. Monitoramento constante. E aí tem a questão que é muito difícil achar um empresário que faça isso de forma tão disciplinada. Porque ele tem até um planejamento, ele sabe mais ou menos como tem, mas ali no papel, assim, pequeno e médio, são poucos, difícil, são pouquíssimos. É um monitoramento constante, não é? Pô, eu quero chegar lá. Larga o papel ali, não anota o que está acontecendo dia a dia, projeto a projeto, né? Então, vamos lá, legal. Hoje aconteceu isso, os números são esses, amanhã como que tá? Tá dentro, tá próximo de chegar na meta, tá dentro do esquema que a gente tinha falado, ó, por dia tem que ser mais ou menos isso, né? Nessa semana bateu a meta? Não bateu. Por que não bateu? Né? Então, se não bateu nessa semana que vem você tem que bater a meta e ainda um excedente. Né? Se não monitorar, o que não é, a gente já falou mesmo, né? Se não monitorar, você não sabe como que tá desenvolvendo. Eu vi em Rio das Pedras, lá mesmo, estava conversando com um comerciante outro dia, e ele me falou, a loja abriu aqui, uma loja de brinquedos. Não, abriu em meados de junho. Ficou junho, julho e agosto. E fechou. Ficou 3 meses. Outubro é o mês das crianças. O cara tinha que ter aguentado um mês. Natal é um mês que vai ter presente. Ele abriu nas férias escolares. E eu acho que tá certo você abrir nesse período que não tá no pico, para você ir sentindo, para você trabalhar com calma fornecedor. Mas que ele tivesse capital de giro para segurar minimamente até 6 meses ali. Até o Natal. Né? Porque aí ele chegava ali, ele ia conseguir provavelmente segurar mais um período. Né? Segurar mais um período, gerar caixa. Pô, você abriu um planejamento mesmo, né? Sim. Então, assim, se você não começa um negócio com dinheiro ali, eu digo assim, às vezes você não tem dinheiro, e aí tem uma certa resistência de, eu não quero pegar empréstimo para segurar o meu negócio. Ok, não é o melhor dos mundos. O ideal seria você ter lá R$1 milhão e começar a brincar. Não é a realidade. Mas se você tiver de onde tirar, você fala, pô, eu tenho que segurar isso aqui 1 ano para eu conseguir olhar 12 meses e falar, não, legal, o negócio é rentável, eu tô pagando investimento, ano que vem eu começo a ter lucro. É isso, né? O empreender é isso, né? Você fazer diferente do que já fazem, você tentar agregar. O diferencial são as pessoas, sempre. São as pessoas. Né? Sempre vai ser as pessoas. Porque eu acabei de falar que existem pessoas que vendem R$300 e pessoas que chegam a vender 25 mil. Você entende? Então, assim, é possível. Se a pessoa quer, é possível. E essa pessoa, ela já empreendeu para o problema de saúde, e aí depois ela entendeu que ela podia empreender com toda a estrutura que eu dou para ela. Hoje, você quer montar de novo uma lanchonete? Vou te uma lanchonete. Imagina, eu não tenho dor de cabeça nenhuma, eu pego tudo pronto, eu só visito. Não tem que lidar com a equipe, não tem que sair comprar coisa. É isso aí. Então, assim, isso é sucesso. Para ela é um sucesso. E é isso. Mas ela realmente trabalha. Ela vai ligar pra você e vai falar: nossa, tô com uma letra linda. Podemos marcar aí? Ela liga pra mim feliz. Ela diz: Sandra, eu fui tomar café na casa de fulano de R$2 mil de tarde. Ela fez desse o negócio dela. Ela não é um bico pra ela. É um negócio dela. Ela tem visita quase todos os dias agendada. Ficou foco. E ela, traz pouco, porque ela é aquela pessoa que ela fica com medo de estar com muita coisa. Traz pouco. Fiz uma maleta pequena, mas eu já vou ter que fazer umas coisas extras e levar, porque ela tá... Você entende? Então, é a pessoa que tava com medo do empreender, de ficar... Que é uma pessoa muito honesta, falava assim: nossa, eu vou ficar, Sandra, com 7, 8 mil reais em peça sua aqui. Imagina. Eu tenho medo. Mas, ela vendeu assim, e agora ela tá entendendo o que é empreender. Mas por quê? Porque o empreendedorismo está dentro dela. Se descobriu naquilo, né? Ela se descobriu e ela é professora. Aí ela ligou pra gente essa semana e falou assim: olha, vou mudar, peguei um outro cargo de prefeitura, vou ter mais conhecimento, porque eu vou ter mais uma escola, minhas vendas vão melhorar. Você entende? Algumas pessoas no lugar dela iam falar: como eu vou trabalhar mais, não vou ter tempo de vender. Ela não, sabe? Assim, ela já falou: não, eu vou ter mais gente para oferecer. Você entende? Existe casos de pessoas que pegam um serviço de o dia inteiro e falam: não vou mais vender joia porque eu não tenho tempo.
Agora a pessoa que empreende mesmo, ela já... Eu vou usar meu intervalo, meu horário de almoço para vender. Exatamente. Aumentou meu ciclo de relacionamento, eu vou ter mais gente para oferecer. Ainda assim me perco, às vezes aparece uma coisa que eu falo, caraca, é verdade, tem isso. Esses dias mesmo, era um negócio assim, eu nunca peguei um cliente que teve câncer. Aí meu irmão teve câncer recentemente. Caramba. E aí ele me ligou e falou, Cleito, eu vi que quando você... A internet hoje ela facilitou muito. Então meu irmão teve câncer, ele começou a pesquisar câncer. Eu falei, Cleito, apareceu um negócio aqui no Facebook falando que quem teve câncer não paga imposto de renda. Olha só. Falei, cara, eu nunca tive um cliente que teve câncer. Deixa eu ver. É verdade. Se você teve câncer, você não tem que pagar imposto de renda. Nada, você pode ganhar... De aposentado, tá? De aposentado. Ah, ok. Especificamente de aposentado. Porque normalmente o câncer... Óbvio O câncer faz com que a pessoa... Já é um benefício que a pessoa pode se aposentar por ter câncer? Ou... Dependendo do câncer, sim. Tá. Dependendo da situação que esse câncer te afeta. Então, aposentados que tiveram câncer não precisa pagar imposto Então de você renda. foi diagnosticado com câncer. 5 mil, pode ganhar 100 mil por mês. Exato. Não paga imposto de renda. Não paga imposto de renda. É que a aposentadoria é limitada. Não, mas é que ele pode ter outros rendimentos. É em cima da aposentadoria. Da aposentadoria, do rendimento de aposentadoria. Ok. É um ponto. Eu descobri isso esse ano. Nunca tinha pego, já tinha estudado, mas não é algo que fica tão escancarado, porque é isenção. Eles não querem divulgar isso, porque quanto mais gente souber, menos imposto eles arrecadam. E aquela história, assim, eles não escondem, tá? A lei tá na internet, hoje você digita no Google, você acha tudo. Na página do imposto de renda tem lá isenções. Tem lá um monte de coisa. Tem lá a pessoa que teve câncer, AIDS. Mas também não é AIDS. fácil para o público em geral entender aquilo. Sim. Porque não é uma página com 5 tópicos. Não é. Tem assim, páginas e páginas sobre regulamentações. Você gasta um tempo lendo lei E aí por isso que acaba-se muita gente, né, optando por um contador para declarar o imposto de renda dela, né? Porque assim, é uma maluquice mesmo. É uma maluquice. Se você colocar um negócio errado ali, pode te dar um problema muito grande. E o problema de dar o problema é que o problema ele tem 5 anos para ser identificado pela Receita. E para você corrigir também. Então, por exemplo, você é pessoa física e num determinado ano, em 2022, você trabalhou registrado, teve renda, você pagou imposto de renda e você fez a declaração sozinho. Normalmente, a maioria da população é meio desorganizada. Ela perde os documentos, ela acaba... Não tem essa rotina. E daqui 5 anos, 2027, né? 23 agora, 2027, a Receita vai lá, dá uma malha, eles identificam um erro. Aí eles entram em contato, te autuam. E a questão é, como a pessoa não tem esse costume do imposto de renda, ela não tem o costume de ficar entrando todo mês ou a cada 2 meses entrando para ver se teve alguma notificação da Receita. Ninguém faz essa rotina. O contador tem que fazer. Ela não chega no e-mail. Ela não chega... Hoje não tem mais um fiscal que vai na sua porta. Hoje o fiscal entregar. Não chega, ainda chega algumas cartas, mas... Carta chega se o endereço estiver correto. Se o endereço estiver correto. Mas tem o aplicativo do imposto de renda. Tem o aplicativo. Todo mundo pode instalar no celular, né? Entrar aí, ó. Isso, então assim, tem o aplicativo, a carta chega, mas você entregou de 2022, você mudou de endereço e não entregou mais imposto de renda. A Receita ela atualiza teu endereço vinculado ao teu CPF com imposto de renda. Ou você ainda numa sede da Receita Federal da sua cidade. Aí você não foi, porque ninguém lembra disso. A multa chegou, a declaração, a multa, a malha fiscal, chegou a carta, mandaram por e-mail, mas você não usa mais aquele e-mail. Já era. O contador ele tem essa obrigação quando ele entrega o IR. Entreguei 22 com o Cleito. Eu tenho a preocupação de entreguei, acompanhei, processou, atualizou. Então todo ano eu vou entrar, checar. E nesse aspecto eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que quanto mais concorrência, vamos por assim... Saudável, lógico. Um cara que quer jogar o preço lá embaixo para quebrar Exatamente. os outros, né? Uma pessoa que te faça subir de nível. Pô, lá o cara tá oferecendo um negócio que você não faz. Pô, você vai, né, de repente buscar fazer. Oferecem coisas que você não oferece. Exatamente. É para você ficar atento no mercado, né? E tem gente que só tá buscando preço, a gente já comentou isso. Né? O cara que diz, pô, você pode ter o melhor serviço do mundo. Se tiver R$1 mais caro, o cara vale o pior, porque ele tá disposto a pagar preço. Meu irmão é assim, meu irmão é terrível. Cota até galão de água. Ô, irmão do Cleiton. Cota até galão de água. Não, eu vou contar uma história. Eu digo que ele não é mão de vaca, ele só é idiota. Não, outro dia ele chegou assim... Meus pais mudaram recentemente. Aí ele tem lá 55, quase, tá velho. Aí eu falei, tem que instalar a antena da TV. Falei, contrata alguém. Não, eu sei instalar, você sabe instalar. Falei, contrata alguém. Eu não vou subir em telhado. 115 quilos, você sai da casa. Tem 2 filhos pra sustentar, eu morro. Não, mas eu instalo, isso aqui, e ficou lá. Falei, tá bom, fica lá, sobe em cima da casa. Aí subiu, foi cagada, não funcionou, falhou, funcionou, falhou. Gastou 15 dias, meus pais ficaram sem TV. E velho sem TV,
enche o saco todo dia. Minha mãe me ligava. Fazer, né? Minha TV não funciona, só pega. Eu falei, mãe do céu. Eu falei, Paulo, eu vou chamar o cara. Não, deixa que eu faço. Eu falei, Paulo, o cara vai te cobrar R$100. Se você for, porque tá fazendo Uber agora, aposentado, tá fazendo Uber. Então, ó, você tá aposentado, pega o teu carro, vai fazer o teu Uber. Um dia de Uber você paga o cara subir no telhado. Você não corre risco, a TV funciona, meus pais não me enchem o saco. Agora você sobe nesse telhado, cai no telhado, a TV não vai funcionar, os velhos vão encher mais o saco, só vai ter pra ligar. E vai ter que cuidar dele. E vou ter que cuidar de você ainda. Você é muito pessimista, tem que fazer as coisas. Cada macaco no seu lugar. Não faça isso. Vai fazer seu Uber. Não custa nada. Resumo da história. Ele tentou 3 vezes, não funcionou, ele pagou um cara desconsiderado e fez. Ele perdeu 3 dias de Uber. Tá vendo? Trampo. Gastou dinheiro. Perdeu de ganhar, né? Ou seja, gastou 2 vezes. A gente briga direto. Faz parte. Porque você tem uma vivência de dentro de empresas que eu particularmente não tenho. Né? Eu trabalhei em poucas empresas e por pouco tempo. Né? Você trabalhou muito tempo em vários cargos diferentes. Né? A escadinha do empregado. Eu não fiz isso. Né? E isso com certeza agrega nessa nossa parceria aí. Espero que agregue para o pessoal aí que esteja assistindo a gente, ouvindo a gente aí vai muito de encontro com a ideia do projeto, né? Trazer outros empreendedores com o tempo, fazendo outras coisas aí. E acho que uma maneira fácil de aprender é com a experiência alheia, né? Então, trazendo os empreendedores que já quebraram, que já testaram, que já validaram alguns métodos, o pessoal mais novo, eles conseguem olhar e falar, pô, então tem uma carreira dentro de empresa, eu quero ficar mais confortável aqui, uma segurança? Sim. Tem. Tá tudo bem. E tá tudo bem, é aquilo que você falou no começo, né? Cara. Qual que é o que é sucesso, né? Então, o sucesso é relativo para cada um. Para mim é uma coisa, para você é outra, né? Para quem tá ouvindo aí. Então o pessoal assim, que a nossa audiência vai se desenvolvendo, ela vai conseguir ver que tem caminhos. Tanto é que é o esqueleto da ideia, né, Felipe? A gente trazer pessoas assim de grandes empresas, trazer pessoas de pequenas empresas, pequenos comerciantes que se tornaram grandes comerciantes. Aí eu acho que para quem assiste, para quem é mais novo, consegue fazer esse filtro, para quem é mais velho, tentar trazer um pensamento diferente. Tô ali com 50, vai ter um pessoal aqui que começou a empreender mais velho ainda do que a gente, vai ter um pessoal que começou antes. Sim. Então, assim, todo mundo vai ver que todo o caminho a diversidade porque não existe certo e errado, existem escolhas. Se você sabe as escolhas, isso ajuda você a escolher. Essa é a questão, né? Você no começo você não sabia as escolhas que você tinha. Né? Eu já tinha um pouco mais de noção. Então, quando você começa a conhecer, abre a mente e começa a conhecer, você consegue definir melhor aquilo que você quer fazer. E aí a escolha é sua. Mas se você não medir, você não sabe. Só que se você não medir, você não sabe. Aí você tem essa sensação de... Eu até comentei, acho que... Não sair do lugar. Acho que no Natal passado eu pensei, nossa, final de ano pra mim é tão depressivo, vai batendo uma bad, vão ficando lá, acabou o ano. Eu acho que era muito isso, assim, sabe? Porque eu fui aprender isso esse ano. É o final de um ciclo, né? Ciclos, eles são... Quando tá acabando um ciclo, a gente só pensa no ciclo que tá acabando e não no que tá começando. Se a gente for pensar diferente, tá começando um ano novo, novas oportunidades, né? É fácil falar, mas também não é fácil fazer. Não é, não. Teoria é uma delícia. Mas tá começando, eu tenho mais 365 oportunidades no próximo ano. De ler 1 hora por dia. De ler 1 hora por dia. Né? De fazer 1 hora de academia por dia. Sim. E passar um pouco mais de tempo com a família. Cada um é cada um, cara. Não tem uma regra. O importante é que cada um tem que ser feliz e alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso significa. O sucesso é o teu objetivo realizado. Você decorou isso aí. Marquetão.